Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, é sempre um privilégio grande estar na casa do Senhor para compartilhar a sua palavra. E é um momento em que nós nos dedicamos, ao estudo da palavra de Deus, e isso nos faz crescer um pouco, tanto no conhecimento da palavra quanto no relacionamento com o Senhor. Então, é um privilégio. E acredito que aqueles que vêm aqui, pregar, eles devem se dedicar, ao estudo para tentar trazer a interpretação da Bíblia de forma correta para os irmãos. Obrigado. Mas isso não tira a responsabilidade dos irmãos de procurarem, ao chegar à casa de vocês, verificarem se o que está sendo pregado por quem quer que seja que esteja aqui em cima realmente condiz com o que está escrito na palavra do Senhor. Tá certo? Então, hoje nós estudaremos no livro de Atos. Peço que os irmãos abram aí a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo os versículos de 1 a 10. Os irmãos nas terças-feiras têm tido estudos acerca da igreja, o propósito da igreja, a visão da igreja. E o tema da mensagem de hoje também já é pré-estabelecido, que tem por tema a mensagem da igreja, tá certo? E o texto base se encontra lá em Atos, capítulo 3, verso 6. Então nós vamos utilizar aqui do verso 1 ao 10 para a gente se situar, e utilizaremos os versículos de 11 a 26 para poder analisar esses versículos e comparar como é que deve ser essa pregação ali de Pedro e a mensagem que a igreja propaga deve ser, tá certo? Então vamos orar primeiramente, pedindo a direção de Deus para esse momento. Soberano Deus e grandioso Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua graça e bondade. Ó Deus, te peço que o Senhor nos direcione nesse momento de estudo aqui. Ó Deus, reconheço que, ó Pai, não sou merecedor, Senhor, de estar aqui a compartilhar a tua palavra, de que capacidade pouca também possuo, ó Deus, mas me coloco diante do Senhor a te pedir que o Senhor me ajude a dirigir esse momento aqui, e que nós sejamos instruídos pelo Senhor por meio da tua palavra, de acordo com a tua vontade. Te peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Todos acharam? Atos, está projetado aqui. Atos 3, versos de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se,
e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, o livro de Atos, os irmãos sabem que foi escrito por Lucas, que era médico. E é um livro histórico da Bíblia, que relata aqui para nós alguns acontecimentos, alguns fatos, atos que os apóstolos realizaram, mas não realizaram por força do seu braço, pela sua própria capacidade, mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Se os irmãos voltarem umas páginas atrás aí, uns capítulos atrás, vão ver que eles estavam reunidos anteriormente em Jerusalém e sobre eles desceu o Espírito Santo de Deus. E cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas das nacionalidades ali, das pessoas que estavam diante deles. E Pedro, vendo a multidão, faz o seu primeiro discurso. E naquele discurso, ele prega sobre Jesus Cristo. E cerca de 3.000 almas chegaram ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. E a igreja se multiplicava, crescia, e eles viviam em harmonia, compartilhando os bens que possuíam. E logo depois, em seguida, aqui no capítulo 3, a gente vê Pedro e João, como de costume para os judeus, ir ao templo na hora da oração. E enquanto eles estão indo ali ao templo para orar, como era de costume, era colocado todos os dias ali um aleijado de nascença. A Bíblia fala que ele tinha mais de 40 anos de idade. Às vezes a gente passa por alguns milagres na Bíblia e a gente está com um relacionamento tão distante de Deus que a gente não consegue ser sensível ao que a gente lê. E aqui é um milagre que para mim é assim, como todos os demais, fenomenal mesmo, impressionante. A Bíblia relata que o povo viu e ficou admirado, ficou bestificado com aquela situação, ficou pasmo. E é porque antes esse mesmo povo já tinha visto, por meio de Jesus Cristo, serem operados muitos e muitos outros milagres ali. Mas Jesus Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário? Não tinha cessado esses milagres? Não, o povo estava vendo ali, depois de um tempo, milagre acontecer de novo. E a reação deles qual foi? Abrir os olhos, arregalar os olhos, ficarem impressionados, maravilhados com aquela situação. O poder de Deus estava sobre Pedro e João. Mas eles não compreenderam aquilo de imediato como sendo o poder de Deus. Pelo contrário. Quando eles viram aquilo ali acontecer, eles olharam para Pedro e João como se Pedro e João tivessem feito aquele milagre ali pelo próprio poder
das mãos dele. Então, a multidão começa a cercar ali os dois apóstolos, vendo que aquele homem, que todos os dias eles viam ali na porta do templo, aleijado, não sei por quanto tempo ele pedia ali na porta do templo, mas é provável que desde que ele passou a ser adulto, para se sustentar, para adquirir recursos para comprar o seu alimento. Talvez ele já ficava ali, então provavelmente cerca de uns 20 anos ou mais. Todo dia aquele homem estava ali na porta do templo, já era costume a pedir esmolas. E eu fico imaginando como foi a vida dele como criança, vendo as demais crianças correrem, brincar, e ele não poder fazer a mesma coisa que elas. Eu fico imaginando como era ele já como adulto, ver os demais homens trabalhando, adquirindo seu recurso, comprando o que queria, se sustentando por si mesmo, com dignidade. E ele tendo que ir pedir esmola para poder sobreviver. Eu fico imaginando aquele homem também querendo constituir uma família, mas sem poder. E eu fico imaginando também aquele homem querendo entrar no templo para adorar, mas não podia, porque a lei proibia que os aleijados entrassem no templo para adorar. Talvez seja até por isso que aquele homem estava pedindo esmola ali, sem sequer ter coragem de olhar para a cara daquelas pessoas que estavam diante dele, por vergonha, por ser rejeitado, por ser desprezado por causa da sua situação de deficiência. E Pedro diz assim para ele: olha para nós, olha aqui, olha para mim. E diz: eu não tenho prata nem ouro. Que decepção, né? Talvez por um breve momento ele teve ali. Eu estou aqui para ter dinheiro, para eu poder me alimentar, e esse homem vem dizer que não tem prata, nem tem ouro. Tudo que ele esperava ali de Pedro e João era um trocado. Mas eles não tinham para dar para ele. Mas eles tinham eles tinham muito mais para dar para ele, muito mais. Porque Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E é a partir de agora que eu começo já a comparar como deve ser a mensagem da igreja, baseado nesse texto do capítulo 3 de Atos. Primeiramente, irmãos, para a igreja trazer sua mensagem, levar sua mensagem ao povo, aqueles, e quando eu falo igreja, eu me incluo e você tem que se incluir também, porque igreja não é o espaço físico. Igreja são pessoas lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Como igreja, nós temos a obrigação de nos encher do Espírito Santo de Deus para poder propagar a palavra do Senhor. Para poder, quando as pessoas vierem, como aquele homem, pedir algo, pedir a nossa ajuda, a gente ter muito, mas muito mais para dar para essas pessoas.
A gente está cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto de transbordar, como Pedro e João estavam, e fazer o que eles fizeram. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te levanta, anda, e segurando pela mão daquele homem, pela mão direita, ele levanta ele ali, e a Bíblia narra de forma maravilhosa o que aconteceu. Os pés de um homem aleijado de nascença, os tornozelos dele, que não sei como estavam, não sei, talvez tortos para dentro ou para o lado, não sei, não dá para saber, mas imediatamente os pés daquele homem se firmaram, os seus tornozelos se firmaram, e a Bíblia diz que ele não subiu assim devagarinho, de um salto, uma pessoa que nunca tinha andado antes, de um salto ele se pôs de pé e entrou no templo louvando e adorando a Deus. Pode pegar na história da humanidade aí, dessa data aí, para cá, mais de 2000 anos, quase 2000 anos, quer dizer, para cá, com toda a evolução da ciência na área da medicina, da inteligência artificial, você não vai encontrar tecnologia suficiente para fazer um aleijado, um paralítico, seja lá a doença que for, fazer o que aconteceu com aquele homem ali. Os seus pés, de forma, com o poder de Deus, naturalmente ali, se firmar e fazer com que um homem de nascença aleijado ficasse de pé. A gente passa por esses versículos aqui de milagre e a gente, assim, vê como se não fosse nada. Tamanha é a distância que a gente está do nosso relacionamento com Deus. É necessário a igreja, nós igreja, eu e você, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, tanto para estarmos sensíveis à palavra de Deus e verificar o quão impressionante é o poder de Deus na vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. O quão impressionante é. Para a gente poder ver isso aqui, a gente precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. E eles, cheios do Espírito Santo, assim o fizeram. Proporcionaram àquele homem um milagre que provavelmente era o maior desejo que ele tinha desde criança. Era poder andar, era poder caminhar, era poder trabalhar, era poder entrar no templo, como ele fez logo em seguida. Algo que ele nunca podia ter feito antes. Nunca pôde fazer antes. Agora ele entra louvando e adorando a Deus. É para se glorificar, irmãos. É para engrandecer o nome do Senhor. A gente fica alegre quando vê uma reportagem da ciência fazendo com algum sensor, algum chip colocado no cérebro ou no olho da pessoa. A gente fica alegre, que faz a pessoa enxergar ou faz a pessoa mexer os dedos das mãos. A gente fica alegre com uma situação dessa. Imagine aqueles que viram aquele homem, que eles conheciam desde criança ali, naquela situação, não ficaram com o milagre daquele. E aquela foi também a oportunidade que reuniu as pessoas diante de uma situação que eles estavam vendo que era verdadeira. Aí fora, talvez igrejas, talvez não, tem igrejas, a gente sabe que tem igrejas que chamam pessoas para serem curadas, que chamam pessoas, venha para o culto da cura, o culto do milagre, como se essas pessoas tivessem controle sobre o poder de Deus e fizessem as coisas na hora que elas queriam. E a gente vê aqui que esse homem
Ele foi curado pela fé, mas pela fé de Pedro, porque ele mesmo sequer esperava aquele milagre. Ele não foi de forma intencional pedir o milagre. O que ele estava pedindo? Esmola. E foi curado. Não foi como a mulher do fluxo de sangue, né, que foi procurar Jesus, já imaginando ser curada. Não. Tem igrejas por aí que fazem esse tipo de propaganda da fé para curar pessoas. Mas a gente sabe que muitas vezes é apenas, em alguns casos, mentira para atrair pessoas, para atrair multidões. Infelizmente, o Evangelho de Jesus Cristo muitas vezes é utilizado apenas para isso. E pessoas sobem ao púlpito e pregam muitas mentiras e às vezes até curas falsas. Mas esse povo aqui estava vendo o milagre e sabia que realmente aquela pessoa tinha sido curada, porque conheciam ele desde criança e sabiam que ele era paralítico, aleijado, desde criança. E o poder de Deus, através da vida daquele homem, Pedro, desceu ali e operou aquele milagre. A mensagem da igreja deve ser anunciada por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E você é igreja. Encha-se do Senhor. Viva em comunhão com Deus. Busque a presença de Deus ao acordar. Leia a palavra do Senhor. Pratique as disciplinas espirituais para que você possa transbordar o amor de Deus para as outras pessoas. Assim deve ser a mensagem da igreja. Se nós descermos nos versículos seguintes, em Atos 3, versos 11 em diante, nós vamos ver como Pedro faz na sua mensagem. No verso 13 ao verso 15, se tu puder projetar aí, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Verso 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. A mensagem da igreja, ela deve ser transmitida por pessoas cheias do Espírito Santo, porque pessoas cheias do Espírito Santo vão ter a capacidade de fazer o que Pedro fez aqui. Pedro estava cercado por muitos religiosos, ele não estava pregando ali para pessoas que nunca tinham escutado falar nada acerca da lei do Senhor. Pelo contrário, eram pessoas que estavam todos os dias ali, nas horas corretas, para participar daquele momento de oração ali, naquele tempo. E ele, diante de milhares de pessoas, teve a audácia
por meio do Espírito Santo, de apontar o que, irmãos? O que foi que ele apontou aí? O que eles tinham feito de errado, o pecado. Então nós aprendemos o quê? Que a mensagem da igreja, ela não pode ser para massagear o ego dos ouvintes. A mensagem da igreja, ela não pode ser somente mensagens que as pessoas se sentem bem em ouvir. A mensagem da igreja, ela não deve ser somente sobre como vai ser a sua vida, como Jesus pode fazer a sua vida melhor aqui na terra. Olha o que Pedro fez. Tinha milhares de pessoas ali, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele apontou: olha, vocês entregaram o Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele a quem Deus enviou para salvar a humanidade. Vocês tiveram a capacidade de estarem tão distantes de Deus que vocês negaram a Jesus Cristo, preferindo um assassino. Pilatos já estava, como ele fala aí, decidido a soltá-lo, não queria se envolver com aquilo, não matem ele não, mas influenciados pelos líderes religiosos, cheios de inveja, porque estavam perdendo espaço para quem realmente deveria ter espaço na vida do povo. Por inveja, por ciúme, incentivaram o povo a dizer: solte Barrabás e crucifique Jesus. Então ele estava apontando ali o pecado deles. Infelizmente, a gente também vê em muitas igrejas hoje a preocupação em passar uma mensagem de como a sua vida pode ser mais próspera se você se entregar a Jesus Cristo. Como a sua vida, isso eu digo financeiramente, como sua vida pode ser mais próspera financeiramente se você entregar a sua vida para Jesus. E eu sinceramente, nos evangelhos eu não vejo Jesus falando sobre isso em lugar nenhum. Pelo contrário, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o alimento, as vestes, isso aí vos será acrescentado. Por que vocês se preocupam com isso? Preste atenção nos animais, nas flores dos campos. Deus as sustenta. Não estou incentivando ninguém aqui a viver de forma irresponsável, mas tem que se ver os extremos, porque muitas vezes nós estamos preocupados tanto, mas tanto, com os bens materiais, com o conforto pessoal que nós podemos ter aqui na terra, e esquecemos que o mais importante é a nossa alma. De que adianta você ganhar o mundo inteiro? De que adianta você conquistar tudo que você pensa em conquistar e você perder a sua alma? De que adianta você abrir mais um balcão, um armazém, para armazenar os seus mantimentos e dizer para a sua alma: alma, descansa, bebe, folga, come, bebe, folga. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você preparou aí, vai ser para quem que você vai deixar? Muitas igrejas hoje propagam os bens materiais
como atrativos para se obter membresia, para aumentar o número de membros. Mas não é isso que a mensagem verdadeira da igreja primitiva pregada por Pedro anunciava. Não é isso que Cristo anunciava, pelo contrário, ele apontava o pecado. Olha, vocês negaram o Filho de Deus. Vocês negaram o Filho de Deus. O justo, o santo, deixaram de lado por um assassino. Mas eu e você temos que ser cheios do Espírito e ser contra o pecado. Anunciar para as pessoas: o caminho que você está andando te leva à perdição. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma vida de pecado te leva à condenação eterna. Uma vida de pecado atrai para ti a ira de Deus. A mensagem da igreja deve ser contra o pecado. Mas a mensagem da igreja também deve apontar única e exclusivamente para Cristo. Se a gente pegar aí os versos os versos 12 e 13, o povo maravilhado, vendo o milagre que tinha ocorrido, se apegou ali a Pedro e a João. Imaginam milhares de pessoas ali, olhando com aqueles olhos esbugalhados, já querendo adorar a Pedro e a João. Mas o que Pedro e João fazem? Transmitem aquele olhar de adoração, de maravilhamento. Para quem? Para Cristo. Então, a mensagem da igreja, ela deve ser propagada por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. A mensagem da igreja, ela deve apontar o pecado. Mas a mensagem da igreja também deve apontar para Cristo. Deve ser cristocêntrica. A glória é de Deus. A glória é de Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É por ele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. A glória é de Deus. A glória é do Senhor. Aqueles homens quiseram colocar a glória, o poder em Pedro. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, aproveita aquela oportunidade e passa: olha, eu não sou nada, eu sou um instrumento apenas. Esse poder impressionante que vocês viram aí, desse homem que estava há tanto tempo aqui a mendigar, a sofrer, que agora vocês estão vendo aí pulando, glorificando a Deus. Esse homem, ele foi alvo da graça, ele foi alvo do perdão, ele foi alvo do poder de Deus, através de Jesus Cristo. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. É assim que as pessoas devem se aproximar
de Jesus. Não. Por aquilo que elas pensam em receber de volta, mas reconhecendo os seus pecados, reconhecendo quão miseráveis são diante de um Deus tão poderoso, reconhecendo que negam a Jesus com os seus pecados todos os dias e que precisam se arrepender todos os dias, e que precisam crer em Jesus Cristo todos os dias. Mas não só isso, a mensagem da igreja, além de ser pregada por pessoas cheias do Espírito Santo, além de ser uma mensagem que aponta o pecado, além de ser uma mensagem que aponta única e exclusivamente para Cristo, ela deve convidar essas pessoas, após elas terem esse conhecimento do seu pecado, após elas olharem para Cristo, a mensagem da igreja deve chamar essas pessoas ao arrependimento. Se arrepender? Se arrepender de quê? De quê? Se arrepender de quê? Se a igreja não prega sobre o pecado? Quando eu falo a igreja, nós. Se nós estamos diante de uma igreja que só prega sobre cura, sobre retorno financeiro, sobre bem-estar, sobre conforto, como é que as pessoas vão ter consciência de pecado? Impressionante. Domingo agora, pastor Elano pregando aqui uma mensagem clara, objetiva, limpa, compreensível por qualquer pessoa. Infelizmente, as pessoas não têm consciência de pecado. O povo está assim, porque não se fala. Na nossa igreja falamos sobre pecado. Falamos. Mas muitas e muitas aí fora, e o mundo, e tudo que é, todo o sistema mundano tem abafado o conhecimento de Deus ao ponto de que as pessoas querem viver as suas vidas de acordo com as suas vontades, independente de Deus. Estão nem aí. E isso motivadas por uma frase, muitas vezes motivado por uma frase: eu mereço ser feliz. E em cima disso, fazem e acontece. A igreja do Senhor tem que chamar, apontar o pecado, levar essas pessoas a Cristo e chamá-las ao arrependimento. O que significa se arrepender? Significa a pessoa estar vivendo de uma maneira totalmente independente de Deus. Essa pessoa dá meia volta, essa pessoa mudar os seus hábitos, essa pessoa deixar de praticar aquilo que a palavra de Deus condena. Isso significa arrependimento e chama ao arrependimento e à conversão. Deixa eu só ir aqui no versículo 19. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no,
em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Irmãos, qual é a consequência? Pode botar aí lá no verso 19, por favor. Qual é a consequência de uma pessoa que se arrepende e se converte a Deus? Qual é a consequência? Primeira, os seus pecados são, alguns vai estar cancelados, outros apagados, perdoados. E é isso que acontece. O pior câncer da humanidade é o pecado. As pessoas às vezes se entristecem quando tem a notícia de que está com câncer. E é para se entristecer realmente, não é uma coisa boa. Mas se entristecem, às vezes caem em depressão e tudo, ficam numa situação realmente bem difícil. Mas muitas dessas pessoas se esquecem, ou não sabem, ou por omissão da igreja que eu digo, por omissão minha, essa pessoa não sabe que tem um câncer muito pior, que além de matar fisicamente, mata espiritualmente, destrói eternamente. E a cura desse câncer é Jesus Cristo. A cura desse câncer é o arrependimento. A cura desse câncer é a conversão. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então nós como igreja temos que nos encher do Espírito Santo, apontar o pecado, apontar para Cristo, chamar essas pessoas ao arrependimento, porque se elas se arrependerem, você vai estar exercitando o amor ao próximo. Os seus pecados, os pecados dessas pessoas serão perdoados. Tem mais consequências. Tem mais. Para que venham tempos de descanso ou de refrigério. Pelo que? Aqui está da parte do Senhor, mas em algumas Bíblias tem pela presença do Senhor. Tem coisa melhor do que o homem, enquanto vive aqui na terra, possuir a presença do Senhor na sua vida? Por que a presença no Senhor não vem sobre aqueles que estão vivendo em pecado? Porque Deus é santo. A partir do momento que você tem os seus pecados perdoados, crendo em Jesus Cristo, a presença do Senhor vem para você. E você vai gozar da presença do Senhor. Está triste? Olha o que diz a palavra do Senhor. Na tua presença há plenitude de alegria. É nele. É nele. É por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, é por meio dele, é para ele, todas as coisas, glória a ele. A tua felicidade depende da tua comunhão com teu Deus. Não depende de um homem, não depende de uma mulher, não depende do teu filho, não depende do sucesso financeiro teu, não depende
do sucesso financeiro do teu filho não depende da conclusão dos sonhos que você tem aí na sua mente. Talvez, eu espero que você consiga concluir os sonhos que você tem, mas talvez alguns aqui não vão concluir os sonhos que tem. Mas eu quero te dizer que a tua felicidade depende da presença do Senhor na tua vida. É por meio dela, da presença do Senhor, que a alegria ela é sentida pelo cristão. Tem mais consequências de ter os pecados perdoados e pelo arrependimento e pela conversão a Jesus Cristo? Tem mais consequências? Tem. Muitas igrejas prometem benefícios financeiros, bens materiais, prometem muitas coisas, mas nós como igreja devemos prometer que em Cristo se tem os pecados perdoados, cancelados, que em Cristo a presença do Senhor estará na tua vida. Isso é a promessa que a igreja deve fazer. Que em Cristo nós podemos esperar novo céu e nova terra, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, não o Cristo que muitos conhecem como está morto lá, crucificado, mas o Cristo ressurreto, cheio de glória e de poder, que já foi designado a vocês, Jesus. Jesus veio a primeira vez, tomou a forma de homem, sofreu, mesmo sendo Deus. Vou utilizar aqui um versículo que meu filho gosta, né? Ele não julgou, não teve por usurpação o ser igual a Deus, alguma coisa a que ele devia apegar-se. Pelo contrário, ele se esvaziou, né? Primeira vez que Deus veio, ele se esvaziou, tomando a forma de servo, em semelhança de homem. Sofreu ali na cruz, mas ele voltará a segunda vez, cheio de glória, para levar aqueles que se arrependeram, que se converteram, que creem no seu Filho unigênito. Essa é a mensagem que a igreja deve propagar. Primeiro, a mensagem deve ser propagada por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Segundo, vamos ver se os irmãos estão atentos. A mensagem da igreja rapaz, eu tô ruim assim, viu? De repassar as coisas. Eu tentei repetir várias vezes. Primeiro, a mensagem da igreja deve ser propagada por pessoas cheias do Espírito de Deus. Segundo, a mensagem da igreja deve apontar o pecado. A mensagem da igreja deve ser contra o pecado. Terceiro, a mensagem da igreja deve apontar para Cristo. Quarto, a mensagem da igreja deve chamar as pessoas ao arrependimento. Quinto, o que a igreja deve prometer? Não são bens materiais. Não é como ter a sua melhor vida aqui na terra. Ela deve prometer que aqueles que foram tocados ali pelo Espírito Santo na hora da mensagem e que se convenceram dos seus pecados,
se chegarem a Jesus, terão os seus pecados perdoados, se assim se arrependerem. Que mais? Tendo os pecados perdoados, a gente pode prometer também o que para essa pessoa? Quê? Podemos prometer que elas terão os pecados perdoados. Podemos prometer o que mais? Gente, a presença do Senhor estará sobre a vida dessa pessoa, e como a Regiane falou, a presença do Senhor nos traz alegria verdadeira. E por último, podemos prometer também que Jesus Cristo, que uma vez veio, voltará segunda vez para nos levar. E na verdade essa deveria ser nosso principal alvo, motivação de vida, a volta de Jesus Cristo, que está cada vez mais próximo. E quando ele voltar, ele voltará, cremos assim, lá em João 14, para finalizar, 2 versículos. Lá em João 14, verso 2: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, se não fosse dessa forma, eu lhes teria dito. Ponto. O que ele vai fazer? Vou preparar-lhes lugar. Para você que se arrependeu, que se converteu, que creu no unigênito Filho de Deus. E Apocalipse 22, verso 3, lá no lugar onde ele foi preparar para você, naquele lugar, não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. É nesse lugar que você que crê em Cristo estará. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Soberano Deus, grandioso Pai, ó Deus, te pedimos perdão, Senhor, pela nossa omissão, Senhor, em te buscar. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa omissão em buscar a tua presença e enchermos com teu Espírito para transbordarmos de ti para as pessoas, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, que sejamos verdadeiramente igreja do Senhor. Senhor, te pedimos, Pai, te agradecemos primeiramente por tanta promessa, Senhor, maravilhosa que o Senhor nos dá por meio da tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, porque quantas e quantas pessoas não sofreram, ó Deus, para que essa palavra chegasse até nós. Que nós venhamos dar o verdadeiro valor, Senhor, a ela, e que venhamos nos aproximar de ti cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, a superar as nossas fraquezas,
Que o Senhor nos fortaleça por meio do teu Espírito Santo. Que sejamos verdadeira igreja do Senhor, onde estivermos, pregando a tua palavra, falando do teu amor, levando esperança, Senhor, levando salvação por meio de Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.